fala agora um pouco de economia, porque a OCDE, que é conhecida como o Clube dos Ricos, estima que o PIB global crescerá menos neste ano em relação a 2023. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito, a quem eu começo saudando aí. Boa noite, um feliz 2024. Ariane, eu trabalhei muito diretamente aqui no que a gente chamava de retrospectiva, matérias especiais sobre a leitura do que foi 2023 e as perspectivas para 2024. Falei com um monte de economistas. De um deles, o Roberto Dumas, eu escutei a expressão que eu gostei bastante. Eu acho que ele resumiu numa frase, que em 2024 a inflação global vai ser mais chicletosa, vai ser mais pegajosa, vai ser mais teimosa. Tem muito a ver com a China, segundo a avaliação dele. Agora eu passo a bola para você, para saber a sua avaliação. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Um feliz 2024. Espero que a gente tenha um ano um pouco mais tranquilo, mais ameno de emoções ali, mas parece que não vai ser assim devido às pautas que a gente já começa o ano com grandes desafios, né? Praticamente as mesmas do ano passado, quando se trata ali principalmente de Brasil, pautas fiscais, o desafio ainda de uma política contracionista no mundo todo que repassa aqui. O mercado reagiu muito nesse primeiro dia útil de 2024 a essas questões, principalmente advindas do cenário internacional. Então, a expectativa é que praticamente a gente tenha um copia e cola de 23 para 24 quando se fala de cenário macroeconômico. Tanto que a projeção de início de ano para PIB, né, que é o nosso tema central aqui, está em 1,9. Ainda o Focus desta manhã traz a perspectiva da última semana de dezembro. Eu acredito que para a próxima semana, que já vai mapear as expectativas desta semana, né, a colheita, vai trazer pouca diferença para esse PIB, para essa expectativa de crescimento. Vale lembrar também que todo início de ano, as nossas expectativas, economistas e analistas, sempre é muito abaixo, muito conservador, cauteloso para atividade, o que traz um PIB menor. Isso porque a gente tem muitas questões que não dá para prever e para ajustar o PIB, que geralmente vai acontecer lá para frente, para o terceiro trimestre, né? Basicamente, que é o agro brasileiro, que deixa essa dúvida se realmente a gente vai ter um ano mais satisfatório, como a gente teve em 2023, a grande surpresa, 2022 também, 2021 era mais pós-pandemia, né? Você falou de retrospectiva, Marcelo, eu estou trazendo um pouquinho aqui, e fica a mesma dúvida para 2024. Entretanto, a gente tem uma questão que você falou de inflação mais pegajosa, né? De onde vem esse cenário de inflação, de desaceleração gradual, que é o termo técnico utilizado dentro da economia? Mercados de trabalho mais aquecido. A gente ainda tem um consumo satisfatório, o que traz uma expectativa de produção, ou seja, crescimento, mas, por outro lado, você tem essa corrosão da renda, né, o que mexe também, a contraparte ali do consumo, que desanima um pouco, porque se a inflação tem essa característica, o Banco Central, não só do Brasil, mas isso é uma característica geral do mundo, né, falando de PIB global, cenário geral, que carrega as mesmas características, faz com que a gente ainda tenha um cenário contracionista, outro termo técnico utilizado, né, para dizer que os juros não vai cair tanto assim. A gente ainda vai viver, Brasil principalmente, esse ciclo de cortes. Entretanto, lá ainda não foi anunciado, quando eu falo lá Estados Unidos e Europa principalmente, não foi anunciado ainda. Então, a gente tem um cenário que desestimula esse nível de atividade por uma questão da inflação exatamente estar mais pegajosa, mais difícil de trazer para o centro da meta. Ariane, eu me nego a falar com você nesse comecinho de 2024, tentando puxar uma boa notícia, nem que seja naquele processo chamado de autoengano, mas vou trazer dados concretos, não estou inventando nada. Ibovespa teve o seu primeiro pregão de 2024, caiu com relação ao último de 2023, mas continuamos no orgulhoso patamar dos 130 mil pontos daí para cima. 2023 acabou com um recorde em pontos da B3, né, que é a maior bolsa que a gente tem aqui no Brasil, uma das maiores da América Latina,
começamos o ano com uma quedinha, mas me parece mais aquela realização de lucros, né, do investidor, que, opa, ganhei um dinheiro na reta final de 2023, estou vendendo as minhas ações, tiro um pouco aqui da B3, põe um dinheirinho no bolso, então teve uma caidinha aí de mais de 1%, mas o nosso cenário começa muito bem, obrigado. Eu estou aqui fazendo um discurso otimista de auto-engano ou é verdade? Porque mercado especulativo vem de confiança, vem de crença de investidor, o interno e o externo. Estamos com essa bola lá em cima mesmo ou não? Eu acredito que sim. Eu sou um pouco mais otimista para o cenário Brasil, eu venho repetindo, né? Você bem sabe, né, Marcelo, a gente se fala sempre, acho que a nossa audiência aqui também do Jovem Pan está sempre frequente ouvindo esse cenário um pouco mais otimista. E eu vou te dizer por quê. Porque no início do ano eu comecei com uma projeção de PIB de 0,80 para 2023, a gente vai fechar com 2,9, né, na casa dos 3. A gente vai iniciar a projeção com 1,9 agora 2024. Eu acredito que a gente tem chance de fechar um pouquinho acima disso. Se a política monetária seguir, né, o caminho que ela está seguindo, a gente tem chance de a gente for surpreendido com algumas questões. E mercado financeiro reflete essa economia real e, antes disso, vai precificar a expectativa. Se a expectativa é um pouco melhor, a gente vai ter isso refletido nos preços dos ativos mais voláteis também. Esse primeiro pregão de 2024, ele vem exatamente pelo motivo que você citou. A realização de lucros, o ajuste de posição, todo mundo surfou a onda do rally de final de ano, isso é inegável, né? E agora começa um pouco mais de cautela, porque a gente inicia o começo do ano com poucos dados. E o que afasta o movimento mais otimista de um mercado é a aversão a risco e a imprevisibilidade. Então, assim que, acho que semana que vem, começar a ganhar um pouco mais de tração, a gente talvez comece a ter uma clareza do direcional do Ibovespa, mas hoje, sem dúvida, foi realmente impactado por essa realização de lucro e teve um detalhe do cenário internacional, como eu citei no início da entrevista, que foi essa alta dos treasuries nos Estados Unidos, que acabou dando uma valorização para o dólar em frente às principais moedas, que repassou para o nosso real também, e isso também causa um movimento mais de queda para a Bolsa, né? A gente teve algumas blue chips importantes, como a Petrobras, que tem um peso significativo para o índice, que mesmo com o petróleo caindo, conseguiu manter. Mas aí do outro lado, Vale, minério, com essa incerteza da China, não deixou com que o Ibovespa tomasse alguma atração no positivo, e nem preciso falar sobre as ações mais vinculadas à economia real, né, ao consumo, que pesaram com um pouco mais forte ali para o Ibovespa e contribuíram para essa alta expressiva. 1,11 é uma queda específica para o nosso índice da Bolsa. Ariane, para a gente encerrar a nossa conversa, eu espero que você tenha deixado carregando a sua bola de cristal, porque em 2024, mais da metade da população mundial vai às urnas. Estou falando em mais de 50 eleições majoritárias em países muito importantes. Estados Unidos, claro, topo da lista. A gente tem Rússia, Venezuela, Índia, Reino Unido, quer dizer, países ou muito populosos, ou economicamente muito importantes, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E claro que como economia e política andam de mãos dadas, são duas grandezas, estão sempre juntas, quais são as suas perspectivas para a economia, levando em consideração o cenário de tantas eleições, olhando, obviamente, lá para novembro, com uma suposta disputa entre Joe Biden e Donald Trump pela Casa Branca. Você acha que essas rusgas aí, essas oscilações do cenário econômico vão ter reflexo na economia ou a economia vai estar mais blindada conforme isso? Marcelo, eu vejo um cenário mais ancorado para as questões macroeconômicas. Eu acho que, independente de governo, seja ele em que país, né, seja na atual conjuntura global, é difícil que tenha algum impacto relevante para a economia real, porque os desafios eles já estão muito grandes, né? A questão da inflação no mundo inteiro, a política monetária mais contracionista, manter o valor da moeda, então tudo isso, o novo, né, governo que vai ser eleito, mas até essa disputa ou qualquer impacto disso causado, o que a gente vai ver de imediato? Uma volatilidade maior na moeda, a gente vai ter uma volatilidade maior nos mercados internacionais, isso é fato. E a gente é muito sensível a esses mercados, porque somos países emergentes e demandando muito dependente do fluxo, né, do mercado internacional ainda.
Mas a macroeconomia, né, os indicadores de preço, atividade, mercado de trabalho, existe uma ancoragem de carrego do ano pós-pandemia dessa mudança estrutural que dificilmente as questões políticas vão conseguir interferir no que a gente chama no mercado de D0, né? Ou seja, agora, imediatamente. Então, eu acho que a gente vai ver essa reação muito mais nos ativos voláteis do que propriamente indicadores macroeconômicos ou qualquer mudança de sentido impactado por política. O que muda vindo de política para o macro é as políticas implantadas. E ainda a gente tem um delay quando a política é implantada da reação que ela faz na economia real. Então, primeiro precisa acontecer a mudança, as propostas serem colocadas, implantadas, e aí sim. E geralmente a gente só vai ver isso acontecer de um governo para o outro. Ariane Benedito, economista, os nossos microfones sempre abertos aqui para você. Bom, 2024 só está começando, tenho certeza que a gente vai se falar muito. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, espero trazer notícias melhores durante 2024, né, Marcelo? Nós obrigada, também. Até a próxima. Até mais. A gente faz um